A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a NASA Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Mas enfim, sem distinção alguma, todos nós passamos por essa situação, nós vivemos essa situação. Sobre o que eu estou falando? Sobre culpa. A culpa. Esse foi o assunto que eu tratei na quinta-feira lá com os moradores de rua. Né? Deus foi muito claro ao meu coração, falando sobre o peso que aqueles homens carregam, sobre o fardo que aqueles homens levam sobre si. Nessa noite eu queria falar sobre esse tema, cura pela palavra de Deus para a culpa. A culpa. Olha, não é difícil pecar, não é difícil decepcionar a Deus e até mesmo a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Não é difícil mentir, não é difícil adulterar, ser desonesto, ceder à lascívia, maldizer, magoar alguém. Não é difícil quebrar promessas, render-se a um vício. Tudo isso não é difícil. Não é difícil pecar. Difícil é conviver com a culpa, com o peso que o pecado traz. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Esse sentimento de culpa é uma das forças mais poderosas que existem, que podem agir sobre as nossas emoções. Age diretamente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. É a causa de muitas enfermidades interiores. Sentimento de culpa. Esse sentimento. Para tentar aliviar, ou até mesmo resistir ao peso, esse peso esmagador que a culpa traz sobre a nossa vida, o ser humano toma diversas atitudes. Diversas. Para tentar fugir ou aliviar esse peso. E muitos tomam algumas atitudes que são erradas. Tomam caminhos errados, direções erradas. Vejamos alguns deles. Pedi ajuda ao Bruno, que está lá em cima lá. Primeiro texto lá. Bruno, está ouvindo aí? Tem alguém aí em cima? Isso. Primeiro texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11. Olha o que o texto diz. Olha que, na verdade, o que os homens fazem, que atitudes as pessoas tomam para tentar fugir desse peso, tentar aliviar essa culpa. Nós encontramos Adão, um homem que tentou se esquivar. Ele esquivou-se dessa situação. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 11, diz o que? Olha lá. Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Verso 12. Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me a árvore e eu comi. Olha só, o que Adão faz aqui, gente? Adão se esquiva. Adão diz, olha, não foi eu, a culpa não é minha. Nós muitas vezes fazemos isso. Não foi eu que pequei, foi o outro. Nós acusamos as pessoas. E nós não assumimos. Outra situação, outro texto, que é no próprio livro de Gênesis ainda, no capítulo 4. Mostra, por favor, que é o texto de Caim, onde... Cadê o irmão abençoado que estava lá em cima? Foi arrebatado? Capítulo 4, por favor. Isso. Cadê o texto? Capítulo 4 de Gênesis, versículo 8. Olha o que diz lá. Falou Caim ao seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Verso 9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Essas pessoas endurecem-se o coração. Essas pessoas, elas se endurecem, elas dizem, olha, eu não vou assumir a culpa. Eu não fiz nada de errado. Comigo não tem nada errado. Outro tipo de pessoa
fazem como Moisés, que fogem. Êxodo capítulo 2. Olha o que aconteceu. Ora, aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Verso 12. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia injustiça: por que feres a teu próximo? Tem mais versículo aí, cadê? Versículo 14. Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste também o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. Verso 15. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. Moisés fugiu. Moisés não assumiu a responsabilidade. Moisés não assumiu a culpa. Não assumiu, na verdade, não a culpa. A culpa ele teve que carregar. Ele não assumiu o seu pecado, o seu erro. Ele fugiu, ele preferiu fugir. E quantos de nós fugimos de situações, das nossas responsabilidades, do nosso pecado? Quantos de nós fazemos isso? E muitas vezes nós fazemos como Moisés, e achamos o quê? Que fugindo é a melhor saída, a melhor solução, é o melhor caminho. Engano. Para onde você for, a culpa vai com você. O peso continua em você. Você não deixa o peso lá, você vai e carrega o peso junto com você. Foi assim com Moisés, foi assim com ele. Agora vamos ver mais outros textos aqui. Salmo 32. Muitas pessoas consomem-se como Davi. Olha o que o texto diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-me os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo. Olha o que aconteceu com Davi. Mas aí continua, cadê? Verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Olha o que aconteceu com ele. Enquanto ele guardou, enquanto ele encobriu o seu pecado, enquanto ele fugiu de Deus, enquanto ele se esquivou de Deus, o texto diz que os seus ossos consumiam. Outra versão diz que doíam os seus ossos, porque a mão de Deus pesava sobre ele, a culpa do pecado estava sobre ele. Olha lá o que acontece também com outros, como Pedro, que choram. O texto diz que, e Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Esse é um texto muito conhecido. Pedro chora amargamente pelo que fez, pelo que cometeu. Um outro texto, o último aqui, para a gente prosseguir: fazem como Judas, suicidam-se. Você sabia que há um índice muito grande de pessoas que estão tirando a sua própria vida por causa desse ponto, por causa desse sentimento de culpa? Muitos estão fazendo isso. Muitos estão tirando a sua própria vida. Hoje mesmo eu conversava com uma irmã, ela dizia o seguinte, de um moço que sofre muito, por causa de uma situação que aconteceu no seu passado. E o que acontece com ele? Ele... Pode tirar o texto, querido, pode trazer aqui a imagem aqui. Todo mundo conhece esse texto. O que acontece com esse moço é que ele sofreu algo terrível na sua infância, na sua adolescência, e hoje ele não consegue conviver com a culpa. E ele dizia para essa irmã da igreja, dizia o seguinte: olha, eu vou tirar a minha vida. Eu não sou digno de viver. Eu vou tirar a minha própria vida. E a irmã dizia: não, você não vai fazer isso. Eu vou.
é muito grande, é muito peso, é um fardo muito grande, eu não consigo carregar. Muitos fazem isso. Muitos cometem esse desatino. Você conhece a história. Judas, ele se enforcou depois de ter traído a Jesus. O texto diz que ele retirou-se daquele lugar e se enforcou. Tirou sua própria vida. Judas não se arrependeu, ele teve remorso. Por isso ele se enforcou. Mas olha, essa experiência dessa mulher que foi pega em adultério, na verdade, no entanto, ela nos ensina uma maneira correta, uma maneira sábia, saudável, de lidarmos com esse sentimento, com o sentimento de culpa, com esse peso que muitos de nós carregamos. Com ela aprendemos que só aos pés de Jesus podemos ser libertos desse peso e sermos curados desse sentimento. Olha, eu tenho certeza que todo mundo chegou aqui hoje, já experimentou isso aqui. Todos nós, sem exceção, já cometeu um pecado e já teve o peso do pecado sobre seus ombros. E alguns de nós estão carregando esse peso até hoje. Pecados não confessados, situações que aconteceram no passado e que você não consegue se desvencilhar, você não consegue deixar. Mas hoje Deus quer curar a sua vida, Deus quer curar a sua alma. Você crê nisso? Quantos desejam ser curados hoje? Você deseja ser curado por Deus nessa noite? Olha, como é que a cura acontece? Uma pergunta muito simples, como é que essa cura acontece? O que essa mulher fez para ser curada? Primeira coisa que essa mulher fez foi reconhecer a culpa. Essa mulher reconheceu que era culpada. Essa mulher reconheceu que havia o pecado. E esse é o primeiro passo para você ser curado. Reconhecer. O que chama a nossa atenção nessa história é um homem adúltero. Porque é impossível cometer adultério sozinho. Não é isso? Tem que ter alguém. Cadê o homem aqui da história? Ele não aparece na história. O homem que foi pego em flagrante adultério, junto com a mulher, ele não veio. Foi só a mulher que veio, que foi trazida até Jesus pelos fariseus. Onde está esse homem? Por que ele não foi? Talvez porque fugiu, teve medo, fez como Moisés, fugiu, teve medo de encarar. Talvez também porque ele não se sentia culpado, seu coração foi endurecido como Caim, não se sentia culpado, não fiz nada de errado. Aliás, nos nossos dias é normal isso aqui. Eu cresci ouvindo o seguinte, que o homem que é um homem tem que trair a mulher, tem que ter mais que uma. Eu via nos filmes, eu via nos comentários, eu via na escola, onde eu via isso sempre. Homem que é homem tem que ter mais que uma mulher. Isso se agrava lá no Nordeste. No Nordeste parece que é um lema, é uma condição de um homem. Se ele tiver só uma mulher, ele é frouxo. Ele tem que ter pelo menos 2, 3. Isso não é diferente nos dias desse homem. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Homem machão, durão, havia um machismo. Esse homem talvez nem entendia, ou na cabeça dele, eu não sou culpado, não fiz nada de errado, isso é comum. Isso é comum. A sociedade nem o acusa. Você percebe que os fariseus não trouxeram esse homem? A sociedade não acusa. Pelo contrário, a sociedade até apoia. Olha, eu não assisto mais novela desde que me converti. Não assisto, não consigo, nem sei que novela está passando hoje na TV. Mas antes eu até assistia de vez em quando. E eu lembro que toda novela havia isso aqui. O homem que traía a esposa, que tinha amante, que tinha outras e outras. E sempre, e às vezes, eu lembro disso aqui, que muitas vezes as pessoas até torciam para o homem ficar com a amante. Você já fez isso? Torceu para que o adúltero, o miserável, sem vergonha, ficasse com a outra? Isso acontecia. Isso eu sei que acontece hoje. Eu nem preciso assistir novela, eu sei que isso acontece. Que o marido lá, o principal, o coadjuvante da novela, ele tem 3, 4 mulheres, passa pela mão de todo mundo.
Não começa a novela com uma mulher, no meio está com outra e no final acaba com outra. Isso é comum na sociedade. Isso é comum. Mas isso não é comum no reino de Deus. Isso não é comum. Esse homem aqui, ele não assumiu. Agora há um outro tipo de pessoa que estava ali nessa história toda. Aqueles que acusavam, os fariseus e os escribas, acusavam aquela mulher. Mas o interessante é que depois do diálogo com Jesus, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, gente? Saíram e foram embora. Saíram. Ou seja, não assumiram. Pelo contrário, quando eles chegam, o que eles falam para Jesus? Jesus, ó a culpada, vejam, ela é culpada. Olha o que ela fez. E tem muita gente que faz isso. A pessoa, para se esquivar, para se justificar diante de Deus, culpa os outros. Faz como Adão. Não olha para o meu pecado, Deus. Olha, quem pecou foi Eva. Até hoje isso acontece. Dentro do casamento, na família. As pessoas sempre culpam o outro. Ninguém assume a culpa. Ninguém assume o pecado. E olha, queridos, é um fardo que você leva quando você não faz isso. Quando você não assume o seu pecado. Aí você pode dizer, pastor, mas eu vim aqui hoje esperando receber uma palavra de bênção, de milagre, de não sei o quê, que eu queria pular na cadeira, eu queria ver anjo, eu queria ver... Irmão, melhor do que ver anjo, melhor do que receber uma palavra que vai dizer para você, olha, amanhã sua conta bancária vai estar positiva, ou amanhã a tua casa da justiça vai ser ganha, ou amanhã a chave da porta da tua casa vai ser entregue nas suas mãos. Melhor do que isso, maior do que isso, sabe o que é? É você entrar no céu, sem culpa. É você poder dormir no seu travesseiro, lá na sua cama, sem culpa, em paz, viver em paz. Essa é a maior dádiva de Deus sobre a sua vida. É você ser salvo, é você estar limpo, purificado pelo sangue de Jesus, sem culpa nenhuma sobre a sua vida, sem peso nenhum sobre a sua vida. Melhor do que ter a sua própria casa, é você dormir na sua cama em paz. O que adianta você ter a sua própria casa e não dormir? Ficar perambulando pela sala, pela cozinha, pelo quarto, com sentimento de culpa, de peso, de remorso. De que adianta isso? De que adianta ter sua conta bancária gorda e ir para o inferno? Como diz a palavra, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O mais importante para você e para mim é estarmos livres de toda culpa, de toda acusação do diabo, de tudo aquilo que ele está tentando fazer com você e comigo, de todo o peso, todo o fardo que há sobre os nossos ombros. Isso é o mais importante para você. Essa mulher, ela reconheceu a sua culpa. Sabe o que você podia dizer para a pessoa que está do seu lado? Você precisa reconhecer a sua culpa. Pode dizer, gente. Não olhe para mim, não, diga. Você precisa reconhecer a sua culpa. Esse é o primeiro passo. Essa mulher, ela tomou um caminho que conduz à libertação, que conduz à cura. Essa mulher, ela reconheceu o seu pecado. Segunda coisa que aconteceu que essa mulher fez, ela confessou o seu pecado. Mesmo com o seu silêncio, ela confessa o seu pecado. Ao contrário dos demais, essa mulher confessou o seu pecado. Ela não tentou negar, ela não tentou justificar, ela não tentou fugir, ela ficou lá. Essa mulher fugiu, gente. Essa mulher correu. Em nenhum momento ela ficou lá esperando. Essa mulher não negou. Ela não se justificou, e ela tinha motivo para tentar até se justificar. Para dizer, não, eu fui abusada. Aquele homem me forçou. Ela podia tentar se justificar. Não, aquela mulher assumiu a culpa e ela confessou com seu silêncio. Ela confessou a sua culpa com seu silêncio. Ela se apresentou diante de Jesus, aos pés de Jesus, humildemente.
arrependida pelo que aconteceu. Em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ei, preste atenção. Sabe que você não tem prosperado por causa disso? Você tem as suas transgressões, o seu pecado está patente aos olhos de Deus? São pecados não confessados. Por isso que você não tem prosperado. Em todas as áreas de sua vida, você tem encontrado dificuldade. Olha, o texto diz, olha, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você podia dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus pela palavra de Deus, a sua vida. Veja, você já experimentou esse poder libertador da confissão? Quantos aqui já experimentaram esse poder libertador da confissão? Você já confessou alguma vez seu pecado? Olha, essa semana, na verdade no domingo, final de semana agora, na semana passada, foi aniversário da minha esposa. E eu disse para ela, olha, o que você quer de presente? Eu vou comprar um presente para você. Ela falou, não, eu não quero presente. Eu quero descansar, eu estou muito cansada. Eu disse, mas o que você quer fazer? Ele falou, vamos achar um hotelzinho em Serra Negra, a gente passa o final de semana lá. Eu falei, boa pedida. Eu também estou precisando relaxar um pouquinho, descansar um pouquinho. Sair um pouco dessa turbulência. E fiz isso. Na sexta-feira, peguei ela e o Danielzinho, fomos para Serra Negra. E aí nós passamos o final de semana lá. Quando foi no domingo, na hora de ir embora, na hora de acertar a conta, eu cometi um pecado. Olha, você está... Até os que estavam dormindo acordaram agora para me ouvir. Pastor peca? Pastor peca. Sabe o que aconteceu? Na hora de acertar as contas, aquele moço veio com papel e disse, olha, as diárias vai custar isso aqui. E aí tem o consumo. Aí ele pegou as notinhas lá com aquilo que eu havia consumido. E eu olhei, vi lá e tal, e eu percebi que faltou uma água, que ele não anotou. E eu olhei, eu fiquei pensando assim, eu estou pagando tão caro por esse hotel, vai de desconto. E então, paguei e fui embora. Entrei no carro, já com o peso da culpa nas minhas costas, dizendo, você errou, você pecou. Mas é uma água. Pecado é pecado. Seja o menor que for. Você não pagou. Alguém disse que um pecado, por menor que seja aqui na terra, é um escândalo no céu. Um escândalo. Lá no céu não vai haver um homem que rouba uma agulha ou um alfinete. Lá no céu não vai entrar isso aqui. Alguém que mente, alguém que engana, não vai ter. Não tem espaço, sabe por quê? Deus é santo. Deus é santo. Então eu disse, falei ontem com o pastor Antônio Marcos, eu disse, olha, já peguei o número da conta, ligar no hotel e dizer, olha, vou depositar o dinheiro da água para vocês. Preciso restituir. Tem alguns pecados que nós temos que pedir perdão, e tá bom, já resolveu. Agora tem outros que nós temos que restituir. Você sabia disso? Zaqueu, que nós cantamos aqui, como Zaqueu, eu quero subir. Zaqueu, depois que ele se converteu, sabe o que ele fez? Restituiu. Todas as pessoas que ele enganou, que ele usurpou. Sabe quantas vezes mais? Alguém sabe quantas vezes mais? 4 vezes mais. Está aí, vou ter que pagar 4 águas. Percebem, gente? O peso, a culpa. Isso atrapalha a minha comunhão com o Pai, atrapalha a minha comunhão com Deus. Isso me impede de entrar na glória. Você sabia disso? Me impede de entrar no céu. Mas, pastor, é uma água. É uma água. Sabe por quê? Porque se eu morresse sem pedir perdão para Deus,
lá no tribunal de Deus, onde haveria o advogado, o justo, Jesus Cristo de um lado, para me defender, e do outro lado o acusador, o diabo, sabe o que aconteceria? Ia ter uma lista de pecados contra mim, do meu passado. E Jesus ia dizer o seguinte: olha, todos esses pecados aí eu já perdoei, já foram confessados, já foram deixados de lado, eu já perdoei todos eles, o meu sangue paga tudo, paga essa conta. Aí o diabo ia olhar para Jesus e olhar para mim e dizer assim: ei, falta um, não confessado, não restituído, não arrependido. Falta um, ele pegou uma água e não pagou. Só com essa acusação, eu ia ter que baixar minha cabeça, eu ia ter que seguir o diabo para o inferno. Você sabia disso? Olha o peso, olha o que a culpa traz sobre a nossa vida. Essa mulher, ela confessou o pecado. Hoje em dia nós não fazemos mais isso. Hoje em dia, quando nós chegamos à presença de Deus, nós só pedimos: Senhor, me dá, faz uma obra, faz um milagre, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo, mas nós não temos a coragem de chegar para Deus e dizer: Senhor, hoje eu pequei contra o Senhor, hoje eu olhei para algo que não devia, hoje eu desejei algo que não era meu, Senhor, hoje eu pequei contra Ti, hoje eu menti, hoje eu enganei. As pessoas não confessam mais os pecados, não há mais arrependimento, não há mais. Nós nos conformamos com esse mundo, com esse século, porque é normal, ninguém mais pede perdão, ninguém mais restitui ao próximo, aquele que enganou, que usurpou, ninguém faz mais isso, é normal aqui, mas no céu não é normal, no céu não entra gente assim. Essa mulher confessou seu pecado. Você já confessou seus pecados? Você tem confessado? Que olha, 1 João capítulo 1, versículo 8 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum daqui que está aqui, nem aqueles que estão assistindo pela internet, pode dizer que não tem pecado. Não é isso que está dizendo aqui? Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Você podia dizer glória a Deus por isso? Essa hora que você pula para cima e diz glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não vou ficar sem redenção, esse pecado não vai ficar escondido, eu não vou ter que carregar a culpa desse pecado para o resto da minha vida. Tem alguém que se importa comigo, tem alguém que me ama, tem alguém que morreu na cruz por mim. Quando João Batista olhou para Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para isso. Por que é que Jesus morreu na cruz? Para perdoar o teu pecado. Só por isso. Nada além disso. Para lavar, te redimir, te comprar e dizer: está pago, quitado a dívida, não tem mais culpa, não tem mais peso de pecado. Essa mulher confessou seu pecado, essa mulher assumiu a responsabilidade, ela não se escondeu, ela não negou, ela confessou. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Eu e você precisamos. Eu acredito que no domingo, eu acho que Deus me fez assim, permitiu que tudo aquilo acontecesse para que eu pudesse testemunhar para você. Não foi um pecado tão grave assim. Não tem muitas consequências. Mas é um pecado que me tira do céu, se eu não confessar e se eu não deixar. Você precisa, assim como eu, assumir as responsabilidades, confessar, deixar, não se esconder. Sabe por quê? Romanos 8 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você podia dizer glória a Deus por isso? Quantos aqui estão em Cristo Jesus?
Você está em Cristo Jesus. Então não há condenação. Não há condenação, mas quem está em Cristo é aquele que confessa, é aquele que deixa, é aquele que se arrepende, é aquele que nasceu de novo, é aquele que vive uma vida santa. A Bíblia diz, olha, em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim, olha, aquele que é filho de Deus, aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, preste atenção, não vive pecando, o maligno não lhe toca. Muita gente diz, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas preste atenção nessa palavra, não vive pecando. Ou seja, não vive na prática do pecado. Pecar é normal, acontece. Mas não vive na prática do pecado. É aquele tipo de pessoa que peca e pede perdão do mesmo pecado. Não houve arrependimento. Pelo contrário, isso é sem vergonha. Se você faz isso, você cai no mesmo pecado sempre. Isso não houve arrependimento. Agora, louvado seja o Senhor, que diz que aquele não vive pecando, o maligno não lhe toca. Ele não tem autoridade para entrar na tua vida, não tem autoridade para tocar nos seus filhos, no seu marido, no seu negócio, não tem autoridade para tocar no seu carro, na sua casa, nos seus bens, na empresa. Não tem legalidade. Agora, aquele que vive na prática do pecado, é como se as portas estivessem abertas. O maligno vem, entra e faz o que quer. Rouba o que quer, toca onde quer, toca na saúde, toca nas finanças, toca nos filhos, toca no casamento. Olha como isso é sério, gente. Isso é muito sério. Será que você não tem enfrentado problemas, situações que estão acontecendo com você, justamente por causa disso? Você é nascido de Deus, você é filho de Deus, mas você está vivendo na prática. Não tem deixado, não tem confessado, não há arrependimento. Aí o diabo entra. Tem entrado e tem bagunçado a sua vida. E você não consegue pôr a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Se arruma uma área da sua vida, vem outra, que bagunça. Tem tempos que é a enfermidade, é a saúde. Depois vem as finanças, depois vem os relacionamentos. E quando você resolve aqui, volta para trás de novo. Parece um negócio que não tem fim. O diabo está sempre tocando, a porta está aberta, você precisa fechar essa porta. Você e eu, nós precisamos fechar as portas. Amém, gente? Amém? Essa mulher confessou o seu pecado, ela deixou o seu pecado. Última coisa que essa mulher fez, e que nós devemos tomar esse caminho, seguir esse caminho. Primeiro deles, como essa cura aconteceu, essa mulher reconheceu a culpa. Sabe o que você podia dizer para a pessoa que está do seu lado? Reconheça a sua culpa. Pode dizer, gente, pela fé. Reconheça sua culpa. Segunda coisa que essa mulher fez foi confessar o pecado. Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor, confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. Terceira coisa que essa mulher fez, ela recebeu perdão. Ela recebeu o perdão de Deus. E olha, parece que é difícil receber o perdão de Deus, mas não é. É fácil, é muito fácil receber o perdão. Agora, sabe o que é difícil? Difícil é desfrutar desse perdão. Tem muita gente que não consegue desfrutar desse perdão. Tem muita gente que é preso ao passado. E olha, a Bíblia diz lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 9: tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aqui é o mar do esquecimento, que não tem na Bíblia, viu? Esse mar do esquecimento, todo mundo diz, o mar do esquecimento, mas não tem. É esse mar aqui, nas profundezas do mar. O Senhor pega todos os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Mas sabe o que acontece com muita gente? Você cometeu um pecado, 1983, lá atrás. O Senhor já te perdoou pelo que você fez. Não importa o tamanho do seu pecado, se foi pequeno, se foi grande demais. Pastor, mas eu matei um homem. Se você confessou, se arrependeu, Jesus te perdoou. Jogou nesse mar. Ele não se lembra mais. Ah, eu cometi um adultério. Se você cometeu um adultério, mas você pediu perdão, você confessou, você deixou, se arrependeu, Jesus jogou nesse mar. Mas sabe o que acontece com muita gente? Tem muita gente que vai lá, na beira desse mar, entra no barquinho desse mar e vai,
até o meio. Fica imaginando a cena. Você dentro de um barquinho, aquele barquinho que tem duas, a paz lá, como chama? Leme, não, remo. E vai lá no meio daquele mar. Aí você põe um capacete de mergulho, roupa de mergulho, e mergulha nesse mar. E pega o teu pecado, coloca nas costas de novo, sobe, e depois joga em cima do barco, pega aquele pecado, vai até a beira da praia, desce do barco, pega aquele pecado nas suas costas e fica convivendo com ele. Sabe que você não está fazendo isso não? Convivendo com o pecado que já foi esquecido por Deus. Mas você não se esquece. Você não consegue se perdoar. Você não se perdoa. Esse é o pior pecado. Esse é o pior peso de culpa que pode existir na vida de alguém. Porque Deus já perdoou, o marido já perdoou, a esposa já perdoou, o filho já perdoou, o pai já perdoou, a sociedade perdoou, mas você não consegue se perdoar. Você está preso. Há um peso sobre você, culpa. Mas graças a Deus, que Deus te trouxe aqui hoje, para livrar você dessa dor, para livrar você dessa culpa, esse peso. Você sabia que muitos de nós não conseguem receber o perdão de Deus? Tomar posse desse perdão, que já foi liberado por Deus, já foi entregue para você, mas você não consegue tomar posse dele. Sabe por que muitas pessoas não conseguem? Olha, porque vivem trazendo à memória o pecado. Como eu já disse, a roupinha de mergulho, e carrega esse pecado. Outras pessoas, porque aceitam a acusação do diabo. Conta-se uma história de que Martinho Lutero estava no seu quarto. Martinho Lutero foi o reformador da igreja protestante. Ele estava no seu quarto, de repente ele assustou, ele acordou. E quando ele olha, aos pés da sua cama, quem estava lá? O diabo, o próprio, o chifrudo, o gramunhão, como é que é? Estava lá, pé preto, estava lá. E aí o que acontece? Sabe o que o diabo fez? O diabo começou a acusar, começou a dizer o seguinte: olha, você é mentiroso, você mentiu, você adulterou, você roubou, você fez isso. E era uma lista de coisas, de pecados que ele havia cometido. Todos eles eram verdadeiros, todos eles ele havia cometido. E ele falando, e o diabo falando, ele falou: amém, é isso mesmo, isso também. Você esqueceu daquele outro, isso aí também. Só que tem uma coisa: acabou, diabo? O diabo falou: acabou as acusações. Acabou? Não tem mais nenhuma? Não tem mais nenhuma. Só que tem uma coisa: Jesus Cristo pegou toda essa dívida que eu tinha, cravou na cruz e está paga. Não tem mais nada. Já estão pagas, essas contas aí estão pagas. Você sai daqui, volta para o teu lugar, que é o inferno, e acabou. Sabe o que acontece com muita gente? Vive aceitando a acusação do diabo, dizendo: olha, você, no seu passado, olha o seu passado, você não é digno de se assentar na igreja, à mesa, de tomar ceia. Olha o que você fez lá atrás, olha o que você fez, olha o que você cometeu, olha o crime que você cometeu. Lembro-me de uma irmã que eu aconselhei aqui na igreja, que na sua adolescência ela cometeu um aborto. Ela ficou grávida e ela fez um aborto. Só que agora ela já era mulher, madura, casada, mas não conseguia se livrar disso. Já era batizada, convertida, mas o diabo ficava acusando ela. Acusando, dia após dia, acusando. E ela carregando esse peso, essa culpa. E o diabo dizia para ela: você não é digna. Você não é digna de constituir família. Você não é digna de ter filhos. Você não vai ter filhos. E o sonho dela era o quê? Ter filhos. O que aconteceu? Ela casou. O marido tinha um grave problema. O marido não podia ter filhos. Ela disse: bom, agora está tudo perdido. O diabo tem razão.
tem razão. Eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida, com essa culpa, com esse peso, por causa do meu pecado que eu cometi. É consequência, eu vou ter que aceitar isso mesmo. E eu orei com ela, falei, minha filha, não aceite a acusação do diabo. Você já confessou, você já deixou, você se arrependeu. Eu orei com ela e disse, você vai engravidar sim, o diabo não vai vencer essa situação. Por mais que a medicina diga que ele não pode ter filho, que vocês não podem ter filho, vocês vão ter filho sim, em nome de Jesus, creia nisso, se liberte disso. Passou alguns dias, semanas, talvez um mês e pouco, estou aqui na igreja, saindo, abri a portinha da igreja para ir embora, 6 horas da tarde, um carro correndo assim, para aqui na porta da igreja. Era ela, as irmãs e a mãe, com um papel na mão, dizendo, pastor, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Olha aqui, pastor, olha aqui. As porcentagens lá, porque não fala que é positivo, negativo, né? A gravidez, né? É porcentagem lá, não é isso que faz lá? Não sei quantos %. A mulher estava grávida. Aquele peso, acabou. A culpa foi-se. Será que você não precisa se livrar de algumas coisas assim? Alguns pecados que você cometeu, sim. A consequência, ela existe. A consequência, Deus não vai você vai ter que fazer, você vai ter que cumprir. Agora, o peso, a culpa, não é para você carregar. Não é para você. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si toda a culpa. Quando ele morreu na cruz, ele morreu no meu lugar, no seu lugar. A culpa que estava sobre mim foi sobre ele. É por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento ele estava sujo, com a minha sujeira e a sua sujeira, o meu pecado e o seu pecado, indigno. O Senhor não podia olhar para ele, o pai não podia olhar para o filho. É por isso que ele diz isso. Mas logo, ele morre, se entrega e depois ressuscita. E é o que ele quer fazer com você. Te limpar, te livrar de todo peso, te lavar. Olha, depois de tudo isso, essa mulher, ela entendeu que não havia acusação, que ela podia tomar posse do perdão de Deus. Ela entendeu isso aqui. E o versículo 10, olha aí para sua Bíblia, capítulo 8, verso 10. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te em paz, e não peques mais. E essa mulher partiu para uma nova vida, uma vida de paz e de liberdade. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma nova vida. Deus quer fazer com você, fazer que você viva essa vida, uma vida de paz, uma vida de liberdade. Amém, gente? A igreja em pé, em nome de Jesus. Todos se coloquem em pé. Aqueles que condenaram aquela mulher tiveram que sair. O texto diz que Jesus diz, aonde estão aqueles que te condenaram? Foram embora, Senhor. Foram embora. Quem são aqueles que estão te condenando hoje? Quem são aqueles que estão apontando o dedo para você, dizendo você pecou, você é irresponsável, tudo isso está acontecendo por causa da sua atitude, por causa disso? Jesus está dizendo para você e para mim hoje, todas essas pessoas podem sair da sua vida. Não sair da sua vida literalmente, eles vão continuar lá, sendo sua família. E geralmente essas acusações, elas acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa própria família, nosso convívio, os amigos, as pessoas que trabalhamos.
É ali que acontece isso, essas acusações. Muitas vezes pessoas que amamos, que nos acusam. Acusam. Algumas vezes é o diabo que te acusa. Quem está te acusando hoje? Por que você está carregando esse peso, esse fardo, essa culpa? Essa noite Jesus Ele quer se encontrar contigo, como aquela mulher se encontrou com Jesus. Aquela mulher foi jogada bruscamente, violentamente aos pés de Jesus. Aqueles homens trouxeram e jogaram no chão, talvez com as vestes rasgadas, nua talvez, porque o texto não diz, mas a Bíblia diz que Jesus, quando aquela mulher foi trazida, ele não olhava para a mulher, ele começou a escrever no chão. Alguns dizem que, assim como Jesus era Deus, Jesus estava ali escrevendo com o dedo de Deus o pecado daqueles homens, dizendo: vocês estão acusando ela, olha o seu pecado aqui, e coisas que vocês não vão fazer, vocês não vão assumir, vocês não vão se arrepender. Agora ela está aqui, aos meus pés, arrependida, pronta para ser perdoada, pronta para ser liberta da culpa. Liberta da culpa. Deus te trouxe aqui hoje para libertar você dessa culpa, desse peso que você tanto carrega. Talvez por uma coisa simples, como aquela que eu cometi, ou talvez por algo grande. Mas para Deus não tem algo grande e algo pequeno. Deus perdoa. Deus perdoa. Ele é perdoador. Deus perdoa. Nessa noite eu quero orar com aqueles que se sentem culpados, aqueles que se sentem fragilizados, que não conseguem viver a vida de hoje. Não conseguem, estão presos ao passado, presos ao pecado. Dia após dia, o diabo tem te acusado a sua mente, acusado a sua vida, acusado. Quero orar com você que precisa assumir o seu pecado, precisa confessar o seu pecado. Quero orar com você. Eu gostaria de pedir que todos aqueles que Deus falou com você, que você viesse aqui à frente, assim como aquela mulher. Você não vai vir empurrado por um fariseu, você vai vir trazido ou trazida pelo Espírito Santo de Deus, um cavaleiro que não te empurra, que não te acusa, ele só te convence do pecado, da justiça e do juízo. Venha sem demora, venha aqui à frente. Você que tem carregado um peso que não é para você carregar, um fardo que não é seu. Você não precisa assumir essa culpa ou carregar essa culpa. Você precisa assumir, mas você não precisa carregar essa culpa para sempre. Das coisas que aconteceram com a sua família, das coisas que aconteceram com você, com seus filhos. Quero orar com você. Não faça como Adão, jogando a culpa nos outros. Não faça como Moisés, que fugiu. Não faça como Davi, que encobriu o seu pecado. Não faça. Não faça como Pedro, que só chorou, mas não se arrependeu, não confessou. Não faça como Judas, só teve remorso, mas não se arrependeu genuinamente. Faça como essa mulher, que assumiu o seu pecado, confessou o seu pecado e recebeu o perdão de Deus.